A minha pergunta que eu sempre faço quando eu leio o livro de Daniel, eu não sei quantas vezes eu já leio o livro de Daniel, será que se eu estivesse com Daniel? Porque o gostoso de você aprender a Bíblia, de você ler, é quando você entra dentro do texto. É quando você se imagina. Eu tenho esse hábito de ler a Bíblia dessa forma. Então, eu volto lá no tempo e viro um personagem, amigo de Daniel. Será eu como amigo de Daniel? Sabendo se porventura eu não engordasse com as iguarias do rei e escolhesse o que ele escolheu, comer legumes, eu ia perder a cabeça, eu ia morrer. Porque nos dias de hoje não é diferente, igreja. Não é diferente. Diante dessa situação, sem saída, numa terra estranha, com deuses e costumes estranhos, observe a reação que o jovem Daniel teve. E Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que concedesses não se contaminar. Igreja, já disse, toda vez que eu falo sobre Daniel, eu cito isso. Todo jovem, todo homem, nasce, cresce, namora alguém e casa. É o sonho de constituir família de todo homem. O sonho desse rapaz, aos seus 16 para 17 anos, foi cortado, porque se tornou um eunuco da corte. Ele tinha todos os motivos, razões, circunstâncias para abandonar Deus ali. Concorda, igreja? Ele tem 16 para 17 anos. Ele tinha todas as circunstâncias, tudo para abandonar Deus ali. Mas não. Ele agora está na corte estudando, já há 3 anos, e decide, olha, não, eu não quero as iguarias do rei. Daniel recusou todo o manjar, vinho, iguarias oferecidas pelo rei, trocando por legume e água. Daniel garantia ao chefe dos eunucos que estaria melhor do que os seus servos deles, e assim foi. Depois de 10 dias, Daniel e seus 3 amigos, que Ananias, Misael e Azarias, estavam gordos, saudáveis, mais do que os seus servos do chefe, que se alimentava com as iguarias oferecidas pelo rei. Daniel se manteve firme na fé. Ele desejava isso. Ele está longe de pastor, ele está longe da sua sinagoga, ele está longe dos pais, ele está longe da cultura judaica, ele está longe de tudo. Mas o caráter que ele tinha dentro dele, de relacionar com Deus, olha, custa o que custar, eu sempre irei servir esse Deus. É isso que esse texto se torna nobre, porque, entenda bem, Deus está lá do alto do céu, ele podia, Senhor amado, por que eu fui cativo agora para a Babilônia? Por que eu estou aqui agora, eunuco? Porque meus sonhos foram cortados? Ele podia estar reclamando, ele podia estar fazendo, olha, eu não quero saber, mas não, se guardou. E aí, imagine comigo, Deus dos altos céus olhando, está fazendo isso pela fé, está fazendo isso para me adorar, eu irei abençoar. O céu espera uma atitude nossa. O céu espera uma atitude nossa. E às vezes, por nós não temos um caráter, um moral, um desejo intrínseco dentro da sua alma de servir a Deus, e a gente vai por correntes, e não é. Eu acho bonito. Ele permaneceu firme na fé e nos valores cristãos ao seu Deus. Qual a lição prática da atitude de Daniel para nós hoje? Babilônia era sinônimo do pecado e do mundanismo. Babilônia era sinônimo de pecado e mundanismo. E a fé dele em relacionar com Deus, a fé dele em mostrar o caráter dele, olha, eu sirvo o Senhor. A experiência de Daniel, como a de seus amigos, é altamente inspiradora, pois se assemelha com os desafios que enfrentamos hoje como cristão.
em contato diário com a sociedade pagã, depravada e sem temor a Deus. A atitude do coração de Daniel foi não contar, não contaminar-se. Será que temos essa atitude, igreja? Não se contaminar com as iguarias do mundo? Daniel 1:8. Receber essa iguaria seria para Daniel e seus amigos um alívio, um conforto, um prazer, como os outros escravos não teriam. Mas eles recusaram, abrir mão, negar o conforto e o prazer oferecido pelo rei para nós nos dias de hoje. Olha, eu até coloquei esse desenho, achei interessante, ó. As iguarias do rei, né? O mundanismo tem que ser esse semáforo para nós. Olha, opa, pare de pecar, vermelho. Dê atenção ao Espírito Santo e siga em frente Jesus. Igreja, temos que dar atenção ao Espírito Santo. A cada tempo que passa, e se esse dia não for abreviado, não vai salvar ninguém, por causa do amor se esfriando e por causa da potestade. E vai minando a fé do cristão. Os crentes de hoje estão perdendo a preciosidade da fé. Mas não da fé de alcançar algo. Não. Não de conseguir entrar numa faculdade, de conseguir. Não estou dizendo dessa fé. Eu estou dizendo da fé de relacionar com Deus. É isso que os cristãos estão perdendo. Tá? A fé de adquirir, negociar com Deus, né? Ter algo de Deus, isso nós somos nota 10. Eu estou dizendo a fé de relacionar com o Espírito Santo, tratar o Espírito Santo como uma pessoa, pedir ajuda dele, conversar com ele, olhar somente para Cristo, e nós estamos perdendo isso. Então, olha, vermelho, pare de pecar. Dê atenção ao Espírito Santo e siga Jesus. Vivemos aqui nesse mundo, mas não somos daqui. Essa tem que estar dentro do teu coração. Ei, eu sou peregrino aqui. Não adianta dizer da boca para fora se você não tem esse sentimento de ser peregrino aqui. Está escrito que somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Por isso que Daniel conseguiu vencer toda a adversidade, porque ele era peregrino, ele tinha essa certeza. Amados, Pedro escrevendo, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências, que é o desejo da carne, as quais combate contra a alma. E nós não freamos, nós damos vazão à nossa carne, damos vazão aos nossos sentimentos, damos vazão às nossas emoções. Não importa o que acontecer depois. Eu fiz e está feito. E toda vez que nós fazemos isso, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E o interessante é que isso não choca os crentes de hoje. Isso não, sabe, virou uma prática normal do dia a dia. Não há um relacionamento porque, ei, vamos lá. Vamos imaginar comigo. Vamos imaginar que você tem 10 para 12 anos. E agora, né? Vamos botar 10 anos. 10 anos e da véspera esse momento de festa que nós estamos passando, Natal e Ano Novo, aquela coisa, e você fez algo que entristeceu o seu pai. Se ele havia prometido algum presente, pode esquecer. Não é verdade? Pode esquecer, né? Da peraltice que você fez, tá? E trazendo para nós, entristecemos o Espírito Santo, tocamos a vida, de qualquer forma, não há um arrependimento, é a igreja do século 21, não há um arrependimento, não há, olha, você sabe que entristecer um Deus, igreja, eu me policio muito,
Porque o que acontece? Ele está conosco 24 horas por dia. Eu dependo dele para tudo. Se algo que eu fiz deixou ele triste, é porque eu não estou com sentimento de forasteiro aqui. Tá? Pedro vai dizer, olha, amado, exorte, acorde, vivam como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, as quais combate contra a alma. Assim como Daniel estava em terra estranha, mas qual tem sido a nossa atitude do nosso coração? Estamos em terra estranha. Pastor, mas como? Eu sou brasileiro. Não. Estamos em terra estranha. Não somos desse mundo. Qual tem sido a nossa atitude diante das diversidades, diante da concupiscência da carne, diante da concupiscência da soberba dos olhos, diante de todas? Qual tem sido a nossa atitude? Será que culto e mais culto temos ouvidos e na hora que é para colocar em prática acabamos esquecendo? Temos uma memória religiosa, vamos para a igreja, sentamos, ouvimos ou assistimos ao culto e quando sai da porta para fora parece que dá delete, apaga tudo. Igreja, precisamos remoer a palavra do Eterno. Viu? Temos tido essas decisões do coração e não nos contaminarmos com a iguaria do rei deste mundo, assim como fez Daniel, da continuidade. A Bíblia diz, olha, Satanás é o rei deste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Ou seja, desse sistema no qual vivemos. Esse sistema de ideias, opiniões, metas, desejo, objetivo, valores, crença, é um sistema anti-Deus, pagão. Como eu tenho me comportado, não diante da igreja, não diante do pastor, não diante do irmão, não. Como eu e você temos nos comportado diante do Eterno. As nossas atitudes têm agradado ou têm entristecido o Espírito de Deus? Como nós temos nos comportado com as diversidades ou as circunstâncias que aparecem a todo momento? O apóstolo Paulo escrevendo em Efésios capítulo 2, o verso 2, o apóstolo Paulo diz, olha, nos quais costumava viver quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Eu coloquei o ar em letra maiúscula, igreja. Por quê? Essa potestade do ar, ela é ligada literalmente na sua mente. Literalmente é ligado na sua mente. Essa potestade do ar. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, cuidado, tá? Com a ordem desse mundo e os príncipes do poder do ar. Esse poder do ar, entenda bem, essas ondas sonoras que chegam, eu estou falando aqui no microfone, e você está ouvindo minha voz, pelas ondas sonoras. Essas ondas sonoras, tá? Numa frequência diferente da que nós estamos acostumados a ouvir. Você está ouvindo a minha voz, a sua mente pode estar desligada, você pode estar sentado aqui, está pensando o que você vai fazer amanhã, você pode estar sentado aqui pensando que depois do culto que você vai fazer na sua casa, tá? Você está ouvindo a minha voz, mas a sua mente pode estar em outro canto, você só pode estar aqui corpo presente. Porém, nesse principado do poder do ar, não. É dentro da sua mente. É no campo onde mais nós somos enganados. Dentro da mente. É no campo a gente olha uma barata e enxerga um elefante. É dentro da nossa mente. É este local que os príncipes do poder do ar depositam. Isso tem acabado com igreja, isso tem acabado com crente, isso tem acabado com... Por quê? Se dentro da minha mente, olha o que o Davi disse, olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu e você não tivermos a palavra escondida nesse local, quando o príncipe do poder do ar jogar
dentro da tua mente, porque preste bem atenção, igreja, a tua mente, a minha mente, a nossa mente é uma terra fértil. Vou repetir de novo, ó. A minha mente, a sua mente, a nossa mente é uma terra fértil, mas bem adubada, tá? É bem adubada, bem regrada, ó. E quando o príncipe do poder do ar, na frequência, não na frequência que nós estamos ouvindo, você está ouvindo minha voz. Eu vou repetir, você pode estar ouvindo minha voz, mas você pode estar em outro lugar. Só que nele não. Quando o principado do ar manda informações para a sua mente, vê se você não está pensando nada, daqui a pouco você está andando na rua, você olha para uma menina e já imagina ela nua. Daqui a pouco você nunca falou palavrão e dentro da sua mente está falando palavrão. Quem é a igreja? Príncipe do poder do ar. Alguém sabia disso? Quem sabia, levante a mão. Ninguém sabia disso. Por isso que é bom vir às terça-feira para aprender a palavra. E onde uma boa porcentagem dos crentes cai. Uma boa porcentagem do crente, porque não escondeu a palavra dele. E aí o que acontece? Como a sua mente é fértil, e a sua mente está ligada à sua natureza, ou se você é explosivo, ou se não é, aquela coisa toda, e aí acontece uma desgraça. Porque eu não tenho um antídoto guardado dentro do meu coração, para quando o príncipe do poder do ar jogar esta informação, ou jogar essa semente, como a palavra de Deus está guardada em meu coração, é neutralizado. Por isso, preste bem atenção. A expressão que o salmista usa, tá? Um exemplo. Eu vou dentro dessa igreja aqui, que é uma igreja grande, eu vou esconder esse meu relógio aqui. A probabilidade de você achar é difícil, porque eu escondi. O que o salmista disse? Escondi. Aonde? Dentro do meu coração. Coração barra mente. Está lá. Quando as circunstâncias acontecerem, e a circunstância, ela preste bem atenção, a narrativa que o apóstolo Paulo fala para a igreja, eu acho interessante, porque o apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésio, a igreja de Efésio tem uma potestade muito grande, o maior templo da deusa Diana se encontra nessa cidade, e há uma potestade terrível. Então ele trabalha bem essa questão, é tanto que nessa mesma carta, no capítulo 6, no versículo do 10 em diante, ele vai dizer, revestir com todas as armaduras, né, para que podeis suportar o dia mal, né? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e aquela coisa toda. Ele dá uma aula, porque a potestade, o principado, que regia aquele país, Efésio, ordem deste mundo. Então os príncipes do poder do ar mandava ali. Mandava, literalmente. Por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta totalmente diferente. É a única carta que vai dizer, você tem que revestir com as armaduras. Na carta de Coríntios você não vai ver isso. Na carta de Filipenses você não vai ver isso. De Colossenses você não vai ver isso. De Tessalonicenses você não vai ver isso. É nessa carta que você vê. Porque a potestade terrível que pairava sobre a igreja de Éfeso, sobre o país de Éfeso, por causa da grande igreja, né, da deusa Diana, era terrível, igreja. O espírito que agora está atuando-nos, que vive na desobediência. Então, quando esse príncipe do poder do ar coloca essa sementinha, e aí, igreja, olha, o espírito que agora está atuando-nos, que vive na desobediência. E aí, é rebeldia, é desobediência, porque essa semente entrou dentro da tua mente, mudou o panorama, ela consegue, porque mente barra coração, mudar o seu sentimento, mudar a sua forma de pensar. Se você gostava daquela pessoa, você não gosta mais. É tão poderoso isto. E a igreja do século 21 tem essa vacina e não usa.
A igreja do século 21. Quer dizer, a igreja de Cristo tem essa vacina há 2000 anos e poucos usam isso. Tá? O apóstolo Paulo trabalha bem essa questão. Então, olha, o único antídoto para que o príncipe do poder do ar não controle a sua mente através das informações é quando você escondeu a palavra dentro do teu coração. Por isso que ele diz, escondi a palavra dentro para não pecar contra ti. Igreja, isso é imprescindível. Se você quer no mundo espiritual, tá, estar de pé, isso tem que estar dentro do teu coração. Literalmente, tem que estar dentro do teu coração. Porque somos marionete, somos fantoche na mão do príncipe do poder do ar. Literalmente. Preste bem atenção. Vamos entender isso. O principado e potestade que regia a nação judaica nos dias do Senhor Jesus, tá, é tão terrível, que todo o sistema religioso foi contra o ministério do Senhor Jesus desde o início, até ele morrer na cruz do Calvário. E se nós sentássemos com qualquer fariseu, qualquer saduceu da época, e ele falasse sobre a Torá, nós íamos ficar de boca aberta. Ele ia dar uma aula, sabe, de tanta informação da Torá que a gente ia ficar de boca aberta. Porém, a mente daqueles fariseus, saduceus, os escribas, emprestaram, tá, a mente dele para o príncipe do poder do ar e fizeram tudo aquilo que fizeram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que eu e você não seja marionete na mão desse príncipe do poder do ar, a palavra do Eterno tem que estar escondida dentro do teu coração, porque isso vai gerar temor, que é o princípio da sabedoria. Não adianta você estar dentro da igreja, não adianta você falar língua estranha, não adianta você não adianta nada disso, se você não ter a palavra do Eterno escondida dentro do teu coração. Senão a sua vida será uma marionete na mão desse príncipe das trevas, do poder do ar. É terrível. É uma frequência, tá? Eu não manjo muito bem desta área, eu queria ter mais palavras técnicas, né, para utilizar, porque o irmão Vitor pode até me ajudar. Irmão Vitor, quando, não sei se o irmão vai poder me ajudar, você liga um rádio na frequência FM, é uma. Quando eu ligo no rádio na frequência AM, é outra. Qual é a diferença do FM e do AM? Sim. Entendi. São faixas de frequência, a FM tem muito mais poder do que a AM, é isso? Tá. Mais longo alcance. Tá. Entenderam mais ou menos, igreja? Essa frequência aqui, ó. Eu não sei se é baixa frequência, alta frequência. Eu sei que é terrível. Eu sei que é terrível. Eu sei que destrói a vida de um crente. Destrói a vida de família. É terrível, igreja. E aí a pessoa fica, né? Por quê? Não tem a palavra de Deus escondida dentro do coração. Vai para qualquer vento que soprar. Se o vento soprar para a direita, eu vou para a direita. Se o vento soprar para a esquerda, eu vou para a esquerda. Precisamos ter o antídoto guardado dentro dos nossos corações, que é a palavra. Ela que vai inibir a concupiscência da carne.
ela que vai inibir a soberba dos olhos. Ela que vai inibir. Viu? Tá? Ou seja, como cristão e forasteiro, hoje vivemos numa Babilônia, o sistema do mundo. Trabalhamos, estudamos e nos relacionamentos socialmente, né? Mas o príncipe desse século, que é Satanás, ou seja, os costumes, os ensinos, as práticas, a ideologia, tudo que está contaminado pela influência do seu rei, que é o príncipe desse mundo, né, que é o inimigo do nosso rei Jesus. Qual tem sido a minha e a sua atitude de coração diante de todas as iguarias que esse sistema nos oferece para nos alimentar? Estamos falando aqui de um mundo espiritual, tudo que esse mundo oferece, que alimenta a nossa alma, sentimento, emoções e mente. São 3 itens dentro do nosso ser que quer estar sempre alimentado. Tanque cheio. Se o tanque cheio não tiver nas emoções, no sentimento e na mente, se não tiver... Por isso, igreja, as pessoas que vêm para Cristo e a verdade entra no coração dela, ela, nossa, como eu era um pecador. Outrora eu fazia isso por normal. Tá? Se eu cobiçava, se eu era mulherengo, eu fazia isso normal. Nada me acusava, porque o espírito está morto. Quando vem para Cristo, o espírito agora tem vida, é uma nova criatura. E aí, nossa, meu Deus, como eu era uma máquina de pecado e não sabia. Por quê? O espírito estava morto. E aí o que acontece, igreja? A partir do momento que a graça se funde em você, agora todo dia, você deve reconhecer o teu Criador. Todo dia você deve alimentar. Para que os príncipes do poder do ar não venham te enganar. Nosso coração tem sido igual ao de Daniel? É uma pergunta. Decidimos fielmente em nosso coração não nos contaminar? Igreja, quando nós estamos dizendo isso, vamos analisar comigo um raciocínio lógico. Que pecado tinha, preste bem atenção, aos olhos humanos, Daniel sentar na mesa do rei e se alimentar com ele? Há algum pecado? Olhar natural, não há nenhum pecado. No olhar natural, quando nós achamos normal, quando o príncipe do poder do ar coloca a semente maligna dentro da nossa mente e nós achamos normal. É o que a igreja do século 21 vive, normal. Parece que o pecado não é pecado mais. Parece que, sabe? Por quê? O príncipe do ar colocou essa semente e a igreja, né, acha isso com normalidade. Padrões. Eu estava conversando com um pastor esse final de semana e eu estava ouvindo, eu mais ouvi do que conversei, né? É um pastor de uma igreja grande e ele estava dizendo a dificuldade que tem de pastorear. E eu ali ouvindo, né? Ele contava casos da igreja dele, eu falei, poxa, está parecido com a qual eu também sou pastor. Então, há uma potestade trabalhando dentro das igrejas, principalmente aquelas igrejas que ainda, tá? Que ele tem o mesmo conceito, leva ela biblicamente, não leva ela com os ardis e não leva ela com os hábitos do mundo, tá? Ele tem uma dificuldade terrível. E ele dizendo, né? Ele disse assim, pastor, parece que eu sou pastor de adultos pré-adolescentes. Foi essa a classificação que ele disse. Parece que eu estou pastoreando uma igreja
de adultos pré-adolescentes. Por que, igreja? O que era justo, o que é verdadeiro, o que é puro, a cada dia que se passa, está perdendo brilho. Vou repetir de novo. Aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é humilde, aquilo que é manso, aquilo que é longânimo, aquilo que é benigno, está perdendo. A cada dia que passa, está perdendo. A igreja do século 21 está marchando em passos largos para o abismo. Porém, a igreja do século 21 tem um Deus que é dono dela. Tem um Deus que é dono dela e tem um Espírito Santo. Eu estava orando ao Senhor, falando com o dono desta igreja. Igreja, literalmente, eu ouvi, parecia que alguém estava lendo 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 4, 5, 6. Eu levei um susto naquela oração. Porque você está ali orando, Senhor amado, falando com o Senhor uma coisa, né? E de repente, pá, vi isso. Eu falei, Jesus amado, eu preciso alertar. Por isso, igreja, a partir da virada do ano, nós vamos fazer uma semana de oração. E depois nós vamos conversar, vamos trabalhar, para que nós possamos fazer, pelo menos um dia da semana, um dia para o Senhor, e nós fazemos isso no domingo, tá? Nós queremos mudar o ritual do domingo. Por quê? Há uma necessidade. Na correria, preste bem atenção no que eu vou dizer, não estou fugindo do estudo. Na correria do dia a dia, é WhatsApp, é Face, é Instagram, é a internet, é televisão, é tudo quer tirar a atenção. E o mundo hoje, né, já virou dependente da informática, não tem, da internet, não tem como você viver sem ela. Tá? Eu sou censurado pela minha filha de sair de casa sem o celular, de deixar o celular lá, de vir para a igreja sem celular, deixar na gaveta. Não, você é pré-histórico. Então, porque o mundo hoje, né? E interessante, igreja, já que isso toma conta, né? Há pessoas que acordam de manhã, em vez de dar uma lida na Bíblia, ou colocar o joelho para agradecer, não. Já o celular já está ligado, né? Já vai a mensagem, né? Já vai ver o que está acontecendo, aquela coisa toda. Então, tudo isso tira a nossa relacionamento, aquela parte que você tinha com Deus. E os anos vão indo, se não tiver ninguém para te orientar, para nem falar. E eu estava orando ao Senhor e eu preciso tirar essa igreja dessas 4 paredes. Preciso tirar esta igreja dessas 4 paredes. Então, no domingo nós vamos estipular, vamos conversar ainda. Vai ter o café da manhã. Após o café da manhã, estudo bíblico. Né? Vamos continuar, mas em forma de culto. No período da tarde, ou um asilo, ou um lugar de criança, como é o nome? Um orfanato, ou um leprosário, ou um culto ar livre na praça, com entrega de folheto. Preste bem atenção. Nós, inclusive, depois, quando a igreja estiver mais cheia, a turma agora está toda viajando, vou passar para a igreja. Nós, e já agradeço a todos os irmãos que nos ajudaram, 130 brinquedos, né, e nós levamos 100 cesta básica, entre cesta básica e cesta de Natal. Fomos no local, chegamos lá, fizemos um culto à moda antiga, cantamos o hino 15 da harpa, tá? Cantando o hino 15 da harpa, você olhando para as pessoas chorando, você cantando o hino 15 da harpa e as pessoas chorando. Aí você sabe quando a pessoa está desviada pelos trajes, cantando o hino 15 da harpa. Trouxemos uma mensagem de 10 minutos, não mais do que isso. Tá? Na hora do culto, na hora que nós chegamos no local, o Espírito Santo falou comigo: estou eu revestindo você com autoridade. Do lado de frente tinha uma
lugar que vende bebida, uma adega, como se fosse uma adega, né? E aí o que acontece? Eles queriam aumentar o som, esse som funk, sabe? E na autoridade do nome do Senhor eles não aumentaram. Nós fizemos o culto, chamamos o povo para quem queria uma oração. Qual foi a nossa surpresa, né, pastor Samuel? Todo mundo que estava ali veio à frente. Todo mundo. Começamos a orar. Quando começamos a orar, o demônio começou a se manifestar. Nós, como igreja, expulsamos no nome do Senhor Jesus. Essa autoridade a igreja tem. Só que nós ficamos em quatro paredes, às vezes, até se gradeando um com o outro. Por quê? Não estamos fazendo o idem. Então, é ordem do Senhor Todo-Poderoso que você tire um dia para Ele, um dia da semana. Os adventistas fazem isso, o judeu faz isso no sábado. Nós, como cremos no Senhor Jesus, que Ele ressuscitou no domingo, vamos fazer isso no domingo. Ah, pastor, mas eu estou há tantos anos acostumado, meu domingo, eu faço isso, aquilo, assado. Oh, preste bem atenção. Ouça esse comedor de arroz e feijão. O mundo espiritual não é. O mundo espiritual depois da Covid é um. Antes da Covid era outro. Foi dado a partida no mundo espiritual. Da Covid em diante é uma coisa. No mundo inteiro, da Covid para trás é outra coisa. Tá? Jesus está às portas. Então, nós vamos fazer isso, né? Café da manhã para os membros, para quem vier, obviamente. Fazemos o culto, um culto com estudo bíblico. Após, talvez vamos fazer um culto no local específico durante a semana que nós arranjamos, ou uma visita no leprosário, ou num asilo, ou num... Isso. E precisamos, igreja. O mundo está sedente. O mundo está sedente. Sabe por quê? Preste bem atenção que eu vou dizer. Há muitas igrejas que você entra e a palavra não mais. A palavra que o evangelho de Deus tem poder não transforma mais vida. A pessoa entra, se fuma, continua fumando. Se bebe, continua bebendo. Se mente, continua bebendo, mentindo. Tá? Não dá legalidade. A igreja que é para ter autoridade, por causa do que o mundo entrou, não tem mais autoridade. E nós precisamos resgatar isso urgente, porque o evangelho é poder de Deus. Porque senão só iremos fazer culto para crente. Nós estamos há 7 anos caminhando, fizemos 8 anos, só fazendo culto para crente. Então nós precisamos, a partir de 2023, tá, despertar isso, passar um domingo com mais tempo com as coisas de Deus. Teremos o culto da manhã, estudo bíblico em forma de culto, teremos o culto à noite, e no meio do domingo, uma livre, uma visita, um culto, tá? Porque o mundo precisa. O mundo precisa. E entenda bem, quando nós falamos, quem quer uma oração? Concorda que é uma coisa tão simples. As pessoas todas vieram à frente igual como se estivesse ganhando uma cesta, ganhando um presente. E numa oração tão simples, uma oração curta, simples, você vê quase todo mundo chorando. As pessoas que estão possessas se manifestando. Este é o poder da igreja. É isso que nós, é uma ordem do Todo-Poderoso. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Foi revestido pelo Espírito Santo. Então agora, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu e você temos que propagar o evangelho. E nós vamos fazer isso, igreja, para a glória de Deus Pai. Viu? Vamos fazer isso. Porque estamos caminhando para um desfecho. Tá? Tudo grita altos que Jesus está vindo. Que Jesus está às portas. E a igreja está literalmente
dormindo. Nós precisamos, mesmo dormindo, preste bem o que eu vou dizer, mesmo dormindo, ter azeite com reserva. Mesmo dormindo, porque perto da meia-noite, todas dormiram. Então, mesmo dormindo, nós precisamos ter azeite com reserva. E azeite com reserva é isso, evangelizando, é orando, é buscando ao Senhor, é conhecendo Bíblia, é isso. Deus chamou você para isso. Voltando ao estudo agora, vamos lá. Iguarias que o mundo nos oferece para nos moldar aos seus padrões. Pastor, quais são essas iguarias? Vamos lá. TV, novela, internet, livros seculares, músicas seculares, ideologias, culturas, crenças, valores, ciência, entretenimentos, festividades, bebidas, moda secular, linguagem secular, tudo isso, tá? Atrai. Tudo isso enche a nossa alma de prazer. Tudo isso toma tempo. A igreja de Filadélfia, tá? Que é a igreja dos anos 1900, do 1800 e 1900, a igreja de Filadélfia não tinha TV, não tinha novela, não tinha internet, né? Não tinha música. Hoje, se um compositor fazer uma música americana, lá você ouve em tempo real aqui. Então ela é praticamente sucesso, não só naquele país, não só naquela cidade, ela é sucesso no mundo inteiro, por causa que o mundo está ligado. E essa igreja do século da igreja de Laodiceia, a Laodiceia somos nós, a igreja de Filadélfia, o costume, os hábitos dos crentes era totalmente diferente. Os crentes tinham amor à vida do pecador. Eu não sei se eu contei aqui, vou repetir, estou sentindo para contar isso de novo. Talvez tem pessoas que não ouviram. A maior embarcação do navio Titanic, que saiu da Inglaterra no dia 12 de abril de 1912, com destino aos Estados Unidos, o pastor Moody estava para ir numa conferência nos Estados Unidos. Porém, o pastor John Paul havia perdido a esposa, né, e acabou, ele perdeu a esposa com câncer, e o pastor Moody falou: olha, vai no meu lugar nessa conferência. Foi ele, a filha dele de 12 anos e a irmã dele. E a igreja, o que aconteceu? 2 dias após sair, no dia 14 de abril, né, às 11 e pouca da noite, aquele barco se colidiu com o iceberg, todo mundo sabe a história, e a prioridade era mulher e criança. Ele pegou a filha dele, deu para a irmã dele, viu o barquinho descendo, tá? E depois que o barco desceu, qual foi a postura daquele pastor? Começar a chegar nas pessoas: você precisa ser salvo, você precisa de Jesus. No meio daquele tumulto, no meio daquela correria, tá? A embarcação afundou, e ele era um excelente nadador, e depois que a embarcação afundou, né, as pessoas que ficaram boiando no destroço, naquela noite fria, gelada, disse que ele chegou num rapaz, e esse rapaz estava, né, agarrado no destroço, falou: olha, você precisa ser salvo, você precisa de Jesus. Ele: sai daqui, eu quero saber de Jesus, né? E esse rapaz ouvia esse pastor nadando, chegando nas pessoas e oferecendo Jesus, e pessoas aceitando para ser salvo. E ele disse que estava tudo escuro e não via nada, somente ouvia. E a voz desse homem foi diminuindo, até que ele morreu e afundou. Após 3 anos do acidente, todos os que se salvaram começaram a fazer um encontro. Após 3 anos do acidente, as vítimas começaram a fazer um encontro. E esse rapaz foi no encontro, e nesse encontro que ele foi, ele pediu a oportunidade para falar. Agora ele era evangélico. Tá? Por que, igreja? Quando o pastor chegou até ele fez o convite e falou que não queria. E ele ouviu o pastor depois
convidando outras pessoas para aceitar o Senhor Jesus, aquilo marcou ele. Marcou. No momento ele estava preocupado ali com aquela coisa toda, com medo de morrer naquela noite gelada, fria. E aí o que acontece, igreja? Chegou em casa, ele parece que ouvia a voz do pastor dizendo: você precisa aceitar Jesus. Você precisa. Então, 2 semanas após o fato ocorrido, ele entrou numa igreja evangélica e aceitou o Senhor Jesus. E ele estava trazendo esse relato. No que ele trouxe esse relato, muitas pessoas do sobrevivente também viram. E ele faz um convite, várias pessoas aceitam o Senhor Jesus. O que eu quis dizer em relação a isso? Amados, aquele pastor estava com a sua irmã e com a sua filha. A preocupação dele naquele momento, depois que a filha e a irmã desceu no barquinho, a preocupação dele não era com ele. A preocupação dele era com vidas. Às vezes um vizinho nosso passa para a eternidade e nós moramos anos e nunca falamos de Jesus para ele. Então nós precisamos urgentemente sair dessas 4 paredes e levar Cristo. Ao fazer isso, vamos comprar uma briga com o inferno? Vamos. Vamos comprar uma briga com o principado da potestade do ar? Vamos. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que quem está conosco é maior. Amém, igreja? Então nós vamos, se prepare para você já mudar os teus hábitos, os teus costumes no dia do domingo. Nós vamos passar aqui manhã, culto à noite e durante o dia, algumas visitas, alguns cultos, que você vai ver a glória de Deus. O Espírito Santo falou para mim, vai ter momento que você vai, não vejo a hora de chegar domingo de novo, para estar nesses eventos, que vai ser marcante com a presença dele, igreja, para a glória de Deus Pai. Então voltando agora para o estudo, já estou terminando, as iguarias do mundo, né? Já foi lido, né? TV, novela, etc, etc. Todas essas iguarias acima estão contaminadas pelo pensamento do príncipe desse mundo. Preste bem atenção. Depois da Copa do Mundo, aqueles jogadores deixar o cabelo branco, como é que é o nome? É platinado que dá o nome, tá? O que você vê agora? A maioria de jovens, tudo com cabelo platinado. Por quê? Os príncipes... pastor, mas o que tem? Ele opera desta forma. Tá? Desta forma que opera. O que é atrativo, o que chama a atenção, é rapidinho. Se porventura, qualquer um daquele jogador, depois que fizesse um gol, um exemplo, e pegasse um microfone: olha, eu fiz esse gol e eu estou oferecendo isso ao meu Senhor Deus Todo-Poderoso, tá? Ninguém ia copiar. Ninguém ia copiar. Porque o príncipe do poder do ar opera diferente. Então, igreja, todas essas iguarias acima estão contaminadas pelos pensamentos do príncipe deste mundo. O objetivo dele é fazer com que as pessoas pensem, ajam, vivam, aceitem e defendam o que Deus abomina. O inimigo de nossas almas não brinca, não perde tempo, pois sabe que lhe falta pouco tempo. Não tira férias e nem tem escrúpulos, porque é sagaz. A TV e a internet hoje são o maior meio de propagar os valores anticristãos, antibíblicos, anticristo. Estamos no tempo final, estamos nos últimos dias e parece que quem mais leva isso a sério é o... Pastor, como o senhor fala uma heresia? Não, é verdade. É verdade. Quem mais leva isso a sério é ele. A igreja não. A igreja não. Por quê, pastor? A igreja está dormindo. Perto da meia-noite. Estamos preocupados com a nossa vidinha. Tá? E ele não, é o único que está levando a sério. O inimigo de nossas almas leva a sério. Né? Que o povo de Deus que está de férias aqui neste mundo
Dá continuidade, por favor. De folga, desatento, distraído, com muitas iguarias oferecidas pelo rei, e se permitem contaminar com algumas iguarias, como se um pouco de veneno a cada dia não matasse. Um conselho para toda a igreja. Queres ouvir? Sim ou não? Então vamos lá. Não desperdice sua vida. Viva para a glória de Deus. Agora eu vou descer e vou explicar isso. O que é viver para a glória de Deus? Vem cá, Clareia, por favor. Tudo que eu fizer tem que glorificar o nome do Senhor. Tudo que o meu desejo, tudo que a minha mente, tudo que o meu sentimento, as minhas emoções fizer, não vai glorificar ao Senhor. Porque é racional. Tá? É racional. Então está aqui o Kleber. Tá? O dia a dia dele, na correria dele, seja no trânsito, no serviço, aquela coisa toda, em dar orçamento, de cobrar, de chamar a atenção dos funcionários dele, aquela coisa. Tudo que ele fez, teve para glorificar o Senhor. Teve um momento que ele ficou chateado, teve um momento que ele quis mandar o cara plantar bananeira no asfalto. Tem ou não tem? Bastante. Mas ele, não. Quando eu faço isso, eu glorifiquei a ele. Ei, não é que eu dei glória a Deus, aleluia, oh, que maravilha. Não. A minha atitude, eu não deixei a minha carne avançar o sinal. Isso glorificou a Deus. A minha pergunta, nós estamos glorificando a Deus? Nós estamos glorificando a Deus? Porque os crentes do século 21 acham que glorificar a Deus é estar aqui, ó. Quando o pastor Samuel cantou, glória a Deus, aleluia. Ou quando vê uma palavra mais, não. Isso aqui é um tributar. Isso aqui é enaltecer. Isso aqui é garbar, tá? Vou falar algo fora do microfone. Eu voltava na presidência da República, eu garbava por causa da minha função. Né? Aleluia, glória a Deus, cantando, louvando. Mas não estamos honrando. Pastor, como é honrar? É lá no seu dia a dia. Quando alguém fez alguma coisa e você quer descarregar um monte de palavra ou escrever um monte de coisa. Opa, não. Essa atitude, você glorificou a Deus. Isso tem que ser uma constância. Por que, igreja? Esta igreja será a igreja do arrebatamento. Rogo, pois, que andeis como digno de vocação com que fosse chamado. De novo a carta de Efésios. Eu e você temos que andar digno de quem nos chamou. Somos representantes dele aqui. Agora, se eu e você deixar o príncipe do ar colocar uma semente na nossa mente, nós somos representantes do outro. Vivemos hoje numa cultura contemporânea, pós-moderna, que está totalmente comprometida com o relativismo moral. Esse relativismo é uma vertente do ateísmo moderno. Tá? Hoje, eu ouvi de uma criança nascida e criada dentro de uma igreja evangélica, é ateu. Ela tem 12 anos. Nascido e criado, não estou falando da minha filha, não. Estou falando de outra pessoa que é nascida e criada dentro de uma igreja evangélica, tem 12 anos, e diz que é ateu. Não sabe, deve achar bonita, eu sou ateu. Não sabe nem o significado. Porque, na minha concepção, o cara, para ser ateu, tem que ser muito inteligente. Porque ele tem que derrubar toda a estrutura que
os que creem em Deus, né? Então o relativismo moral ensina que Deus não detém o conhecimento da verdade, que Deus é um mito. Só Deus é um mito. E a verdade absoluta não existe, e que o homem não tem o direito de decidir firmemente em seu coração defender as verdades absolutas de Deus. Na cultura de hoje, Daniel seria chamado de fascista, preconceituoso, radical, intolerante e quadrado. Uma perguntinha: cadê os Daniel dessa geração? O pós-modernismo anula Deus, nega a existência de um ser supremo, substitui Deus pela tolerância e pela diversidade. É a cultura. É isso que propaga. Não, a tolerância, a diversidade, A tolerância se torna um Deus que aprova qualquer coisa, menos a fé cristã, que se baseia nas leis absolutas de Deus. O pós-modernismo, igreja, anula Deus e as suas leis imutáveis e absolutas para que o homem possa viver confortavelmente com as suas contradições e rebeldia. Normal. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sou livre. Pois não há absolutos perturbadores para enfrentar, nem verdades para confrontar os desejos depravados do coração do homem. Eu disse aqui foi domingo que eu disse isso aqui. Se você entrar numa igreja evangélica nos dias de hoje e a palavra te acariciar, a palavra não te confrontar, a palavra, porque sabe por que tem que me confrontar? Porque eu e você somos pecadores. Eu e você somos pecadores. Eu e você gostamos de pecar. Eu e você adoramos pecar. Então a palavra tem sempre que me confrontar. Para eu ser justificado dia por dia por causa da palavra. Entendeu? Então todo esse movimento mundial em defender uma agenda globalista em valores anticristãos está indo na direção de um governo mundial único, que era algo inconcebível há uns 30 anos atrás. A Bíblia fala sobre esse momento histórico, tanto no livro de Daniel, no capítulo 2, quanto em Apocalipse, capítulo 13. Já existe uma preparação para que o anticristo possa se manifestar. E esse conjunto de valores imorais, religiosos, sociais, é uma das suas marcas. A marca da besta, que é tratada em Apocalipse 13, na testa, sugere que as mentes serão moldadas pelos valores corrompidos do anticristo. Mentes contaminadas, moldadas aos padrões do anticristo. A atitude de Daniel foi exatamente essa. Ele se absteve das iguarias do rei. Ele decidiu não se contaminar, pois alimentando a cobiça por prazeres e confortos carnais, estamos combatendo contra nossa própria alma. E para proteger a nossa alma, mente e coração, teremos que escolher nos alimentar de Deus e da sua palavra e dos seus valores, e nos abster das iguarias dos príncipes deste mundo. Deus te abençoe. Amém, igreja? Vocês, durante a semana, esse estudo que quando era impresso, levavam para casa. Muitos, pastor, eu leio em casa durante a semana, eu faço até umas marcações. Vocês estão entrando no site da igreja e estão dando uma olhada nesses estudos, igreja? Isso é alimento para a alma. Prática que não podemos deixar. Viu? Para a glória de Deus Pai. Amém? Quinta-feira, quinta profética. É a última quinta do ano. Depois, sábado é a passagem, né? Sábado às 22 horas, estaremos aqui dando início ao culto. Quando for por volta de 15 ou 10 para meia-noite, colocaremos o joelho no chão. Oraremos aí até meia-noite e 10, mais ou menos. E depois levantaremos, agradecemos ao Senhor. Continuo orando pelo nosso Brasil. É importantíssimo orar por essa nação, tá? E não esquecer que mesmo dormindo, nós precisamos ter azeite com reserva. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar tremendamente as nossas vidas em Cristo Jesus.
Então agenda, né? Quinta-feira, o último culto do ano. Porque o outro já é passagem, né? Então, o último culto do ano. Então venha para nos alegrarmos diante de Deus, para a glória de Deus Pai. Amém? E vamos tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor, para a manutenção. Louvado seja o nome do Senhor. Quem for passar o Pix está aí. Quem for passar o cartão, dirija até o fundo, por gentileza. Tá? Igreja, muito cuidado esta semana. Muito cuidado. Foram liberados não sei quantas mil pessoas que estavam presas. Tá? Muito cuidado. Evite o Centro Velho de São Paulo. Se puder evitar, evite. Cuidado ao entrar em vossas casas à noite. Tá? Foi chegando, viu uma moto, cuidado. Cuidado mesmo. Tá? Fala nisso, por favor. Na sua oração agora, apresente a sua rua, o seu bairro e o número da sua casa. Vamos fazer uma ação profética. O Espírito Santo me incomodou agora, em cima desse púlpito. Jesus. Eu apresento a minha rua, Jesus. Fernando Porto Alegre, 525. Eu apresento o meu bairro, Senhor amado, Jardim Maringá. Alamando levaste que fere. Deus, estende a sua mão sobre aquela rua. Estende a sua mão sobre este bairro a qual eu moro, Senhor amado. Deus Todo-Poderoso, a cada irmã e a cada irmão que está aqui, está fazendo o mesmo, está apresentando a sua rua, Senhor amado, o número da sua casa, Senhor amado. Deus, Espírito de Deus, cobre a tua igreja, debaixo do teu sangue, Pai poderoso. Que as potestades e os principados batem em retirada, Senhor amado. É para a tua glória. Eu te peço isso. E a igreja diz? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis tirar os dízimos de oferta para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom, que é maravilhoso, que é tremendo. Louvado seja Deus.